Olá, turma 53, tudo bem? Aqui é o professor Walter Martins, do texto de História e Geografia. Vamos para mais um dia de aula, né? Chegamos no mês de junho, está aí, já na primeira quinzena se encerrando. Relembrando para vocês, como eu disse na semana passada, que as aulas presenciais voltaram. Obviamente, elas não são obrigatórias. Por isso mesmo, que nós continuamos enviando material para a internet, para o Classroom, do Reeduca, para o WhatsApp, para o Facebook, enfim, porque o ensino, nesse momento, ele está como híbrido, ou seja, ele pode ser feito tanto presencialmente, isto é, lá na escola, quanto remotamente, via computador, via celular, o que não pode ficar sem estudar. Nós entendemos que a vacinação ainda não atingiu todas as pessoas, e por isso mesmo, quem estiver se sentindo inseguro para retornar, com justiça, é claro, pode continuar assistindo às aulas remotamente, tá bom? Então, dito isso, hoje é dia 14 de junho, uma segunda-feira, mais uma semana começando, e vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, o tema é cultura e diversidade cultural. Olha que interessante. Muitas vezes nós falamos assim: a pessoa A ou B, ela tem cultura, a outra pessoa não tem cultura. Bom, quero dizer que a primeira frase é verdadeira. Todo mundo tem cultura. Mas a segunda é falsa. Não há ninguém sem cultura. Isso não existe. Uma coisa é ser alfabetizado. Outra coisa é ter cultura. Por exemplo, os povos indígenas do Brasil, antes de 1500, nenhum deles conhecia a escrita. Eram todos ágrafos, ou seja, não tinham escrita. Entretanto, tinham cultura. Produziam objetos, produziam histórias oralmente, produziam músicas, produziam danças. A cultura, gente, não é só uma questão de letramento. É do que você produz socialmente. Sim, socialmente, porque não há cultura individual. Nós vivemos em sociedade. Então nós absorvemos o que a sociedade muitas vezes nos impõe ou nos ensina. Tá bom? Então eu vou ler um texto com vocês sobre isso, lembrando que esse texto que eu lerei aqui será o mesmo texto da aula presencial, não haverá diferenças substanciais entre a aula remota e entre a aula presencial. Os conteúdos serão os mesmos. Claro que a dinâmica não será a mesma, porque na aula presencial, por exemplo, pode ser que um aluno queira interagir comigo, dialogar, fazer perguntas, o que eu não tenho aqui gravando esse vídeo. Entretanto, pouca coisa muda, tá bom? A substância da aula é a mesma. Vamos lá então. Como o texto não é meu, eu tenho que dar o crédito a quem escreveu o texto. E esse texto chama-se Diversidade Cultural, está no site Toda a Matéria, é da professora de letras, Daniela Diana. E ela fala assim: a diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. Vejam uma coisa. O que é normal para você? O que é normal para mim? O que é normal no Brasil? Ora, a nossa cultura não é igual à cultura árabe, não é igual à cultura americana ou francesa. Claro que muitas vezes há semelhanças, mas igual não é. Então existe uma diversidade cultural. E a palavra normal, ela muitas vezes carrega um preconceito. Porque o nosso normal pode não ser o normal de outros povos e vice-versa. Tá bom? Vamos lá. A cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidas de geração em geração.
Por exemplo, entramos agora no mês de junho, aliás, já há 14 dias. Se nós procurarmos, por exemplo, saber na internet se em Nova York agora, ou essa semana, ocorrerá uma festa junina, não haverá. Não faz parte da cultura de Nova York dançar quadrilha. Há outras coisas lá, que não essas. Então, dançar quadrilha é algo da nossa cultura. Não quer dizer que todos façam isso. Por exemplo, as festas juninas, em homenagem a São João, né? Essas festas são muito ligadas à Igreja Católica. Ou seja, muitos evangélicos não dançam quadrilha. A cultura também não quer dizer que nós a pratiquemos como um todo no lugar onde vivemos. Porque há muitos aspectos a serem considerados. Até mesmo a culinária. Por exemplo, quando você fala em vatapá e acarajé, você lembra de um lugar. Qual? A Bahia. Então, é um prato típico de uma região. Então, a cultura ela é muito variada. Claro, ela passa de geração para geração. Nós aprendemos nossos valores culturais com nossos amigos, com nossos irmãos, com nossos pais, nossos avós, ou seja, vão passando para frente e nós passamos para os nossos filhos. Evidentemente que não é a mesma coisa, há uma transformação na cultura. A cultura não é algo estático, que não muda nunca. Pelo contrário, muitas pessoas saudosistas tendem a falar assim, bom antigamente, porque era assim, assim, assado. Isso na cabeça dele. Porque antigamente, dele. Só que nem todas as pessoas que conviviam com ele no passado viam a vida da mesma maneira. Tá bom? Então, pessoal, é muito interessante perceber que a cultura, ela não é do modo como nós queremos. Ela sofre com as influências do meio e do tempo em que ela está inserida. Por exemplo, uma coisa que eu vou falar aqui, parece que não teve, mas tem a ver. Muitas escolas de samba, quando passam na avenida, passaram a fazer paradinhas com batidinha funk. Aí os mais tradicionais sambistas falam, mas isso é absurdo, que estão mudando o samba. Enfim, a questão é que fez o maior sucesso. E todas elas hoje praticamente usam isso. Não houve desfile esse ano, por causa do coronavírus, mas se vocês observarem no YouTube, em vídeos, vocês verão isso aí. Ou seja, elas absorveram uma parte da cultura popular do nosso momento. Tá bom? E mesmo eu falei em funk aqui, antigamente as classes médias e ricas não aceitavam o funk. Hoje, dificilmente há uma festa no Leblon ou em Ipanema onde não toca um funk. Ou seja, foi uma absorção cultural de um ritmo popular que nasceu na periferia, que nasceu nos morros e que hoje está praticamente em toda a sociedade. Tá bom? Vamos lá. Como elementos culturais representativos de um certo povo destacam-se a língua, sim. A língua, por exemplo, talvez seja o principal elemento cultural, porque é através da língua que nós aprendemos as coisas. Claro, o gestual também contribui, mas a língua, ela explica, a língua, ela comunica, a língua, ela informa, tá bom? Então, as crenças, o Brasil é um país no qual quase 9/10 da população é cristã, mas a China não é assim, a Índia não é assim. Então, as nossas crenças também têm muito a ver sobre o lugar onde nós nascemos. Comportamentos. Ora, vamos lá pensar nas mulheres.
Quando vocês assistem um filme que se passa no Oriente, filme americano, vocês veem mulheres no Irã, na Arábia, com véu na cabeça. É um costume de lá. Mas não vejo mini saia, porque não é um costume de lá. E o contrário é aqui, tá bom? Valores, costumes, folclore, dança, culinária, arte, entre outros. Cultura, pessoal, é todo o trabalho humano. Cultura é tudo o que o ser humano produz. Tá bom? Vamos lá. O que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos, ou seja, o que faz parte de cada uma delas, que consequentemente compõem o conceito de identidade cultural. Ou seja, os países, os lugares têm sua identidade cultural. Por que eu falei países e lugares e não apenas países? Vamos pensar no Brasil. A cultura do Nordeste e do Sudeste, onde nós estamos, tem semelhanças? Sim, mas tem diferenças. O folclore do Nordeste é um, do Rio de São Paulo é outro. Claro que há elementos em comum, mas há grandes diferenças. A culinária, idem. No Sul também é diferente. Entenderam? Então vamos lá. Isso significa que o indivíduo pertencente a certo grupo se identifica com os fatores que determinam a sua cultura. Não quer dizer que seja sempre, tá? Então vejam bem uma coisa. Para o carioca, a Mangueira, o Flamengo, a praia significam muito. Também outros times, outros valores de samba significam muito, claro. Por quê? É uma questão da nossa cultura. O futebol faz parte da nossa cultura e não há nada errado com isso. Mas, se estivéssemos morando nos Estados Unidos, as palavras Maracanã, Flamengo, Mangueira, talvez não dissessem muita coisa. Até porque, nos Estados Unidos, o futebol não é o principal esporte. Pelo contrário, ele está lá para trás. Então, nós estamos totalmente, ou em grande parte, inseminados de valores que a nossa sociedade nos ensina. Por exemplo, judeus não comemoram o seu ano novo no dia 31 de dezembro. Para eles, o Natal não significa coisa alguma. Eles não são cristãos. Para os muçulmanos, idem. Então, pessoal, o mundo é muito diverso. Não pensem que o nosso cotidiano aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, é idêntico a todos os outros que existem por aí, mundo afora. Tá bom? Vamos lá. A diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem, e são milhares. Esses fatores de identidade distinguem, diferenciam o conjunto de elementos simbólicos presentes nas culturas. Como eu falei, o Flamengo, o cristianismo, a Mangueira. E são eles que reforçam as diferenças culturais que há entre seres humanos. Por isso é que nós temos que rever o conceito de normal. Ah, mas na China eles comem cobra. Que nojo. Não, não é que nojo. Faz parte da cultura deles. Porque se um judeu ou um muçulmano, se você oferecer a qualquer um deles uma carne de porco, eles não vão aceitar. Porque para eles a carne de porco é impura.
Você acha comer presunto algo nojento? Comer salaminho algo nojento? Então por que os outros é nojento e o nosso não é? Estão vendo? Então, pessoal, não há o normal é uma questão apenas de contexto, de onde você está. Em cada lugar que você está, pode ser que seja muito semelhante, mas igual não é. Então, o normal ele é variável. Não confundam jamais, é o que se faz muito, normal com o natural. O natural é o que vem da natureza, é o que já existia antes de nós. O normal é uma criação de cada sociedade. Entenderam? Se não entenderem, me perguntem via WhatsApp ou em sala de aula, tá bom? Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio, uma troca econômica e cultural entre os países, os quais muitas vezes buscam a homogeneidade, a igualdade. Vamos explicar isso aqui? Bom, nós sabemos que hoje, através do nosso celular, deitados na nossa cama, ou na poltrona, ou no sofá, nós temos acesso ao mundo inteiro. Podemos falar com pessoas na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em qualquer lugar. Então nós tomamos contato com músicas de outros países, isso já há muito tempo, com a televisão, com o rádio, mas hoje é muito mais intenso. Tomamos contato com danças, com costumes, ou seja, o mundo está globalizado. Ele está ao alcance das nossas mãos. Nem sempre isso é uma coisa boa, mas não depende de nós para acontecer. Já vem acontecendo e é uma marcha quase que inevitável. Então, pessoal, o mundo hoje ele está praticamente nas palmas das mãos de cada um de nós. Nós podemos ter contato com qualquer cultura. E esse contato nos faz aprender. E muitas vezes, mais que aprender, nos faz assimilar, por gosto, por simpatia. E nós acabamos até trazendo essas coisas para a nossa cultura. Vamos aqui dar um exemplo de como o mundo é globalizado? Há 30 anos atrás, por exemplo, dificilmente um brasileiro faria um sucesso estrondoso lá fora, tocaria nas rádios. Claro que o Chico Buarque, Caetano Veloso, no Japão, Inglaterra, Estados Unidos eram conhecidos, mas não tinham um alcance imenso. Ora, o mundo inteiro hoje sabe quem é a Anitta. Por conta de quê? Da internet, da velocidade da comunicação. Entenderam? Então é algo que nós podemos absorver, mas também podemos exportar. Por quê? É uma troca. Não é uma via de mão única. É de mão dupla. Vem para cá e vai para lá. Está entendendo? Vamos lá. A Declaração Universal da Unesco sobre Diversidade Cultural foi aprovada em 2001. A Unesco é um órgão da ONU de cultura. Tá? Ela representa o primeiro instrumento destinado a preservar e promover a diversidade cultural dos povos e o diálogo intercultural. Que diálogo é esse? O que é dialogar, pessoal? Dialogar é conversar. Então, quando você conversa, você ensina e você aprende. Quando você tem, assim, digamos, a cabeça aberta. Não é isso? Então, você ensina e você aprende muito. E esse diálogo intercultural é muito importante. Por quê? Ele faz com que nós possamos quebrar certos preconceitos. O que é o preconceito? A palavra pré é o que vem antes. Conceito é algo que você imagina. Ou seja, você imagina antes de conhecer. É o preconceito, pré-conceito. Muito bem, esse diálogo, ele pode
nos tornar mais unidos. Pode também afastar. Não quer dizer que você vai conhecer e vai gostar. Entretanto, o respeito é necessário. A imposição cultural é sempre um erro. Então, esse diálogo faz com que, hoje, por exemplo, nós tenhamos palavras, hoje não, já há um bom tempo, temos palavras que não fazem parte da língua portuguesa, normalmente enraizados no nosso idioma. Por exemplo, vou fazer um download de um software no meu celular. Gente, eu falei português. Não é maluquice? Eu falei duas palavras em inglês no meio de uma frase totalmente em português. Por quê? Porque nós absorvemos essas palavras naturalmente. Vou te passar o site por e-mail. Olha aí. Estão vendo? Então é um diálogo intercultural. Nós aprendemos, nós absorvemos, como falei, nós também exportamos. Importa referir que a diversidade é reconhecida como herança comum da humanidade. Vejam bem uma coisa: o cristianismo não nasceu no Brasil, ele nasceu no Oriente. Ele nasce onde? Onde hoje seria Israel. Estão entendendo? Então, pessoal, eu vou parar por aqui a nossa aula e nós teremos semana que vem um novo encontro. Façam os exercícios, tá? Me procurem na escola. Quem não tiver meios de estar pela internet, eu vou imprimir o material, tá bom? Então, até a próxima e um grande abraço.